Boa tarde. Primeiramente, antes de começar a apresentação, gostaria de falar sobre como os caiçaras são vistos e como se identificam. Segundo a antropóloga Kilza Sete, caiçaras são aqueles que nasceram e sempre ocuparam o litoral paulista. Já para os próprios caiçaras, é quem é criado e nascido no litoral, mostrando sua grande intimidade com a região em que vive. Mas o caiçara foi e ainda é representado por nós ocidentais como o preguiçoso e aquele que não nasceu para os negócios. Ainda, segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, caiçara significa vagabundo, malandro, caipira ou cevajado. Porém, além dessa visão pejorativa, também era visto como esperto e com os sentidos muito apurados, possuidor de memória auditiva muito desenvolvida. Diziam ainda que os habitantes praianos possuíam uma tristeza doentia e que estes eram pouco apegados à religião, que a morte era encarada pelos pescadores como fato natural. Afirmavam que o praiano era um homem que toca todos os instrumentos, faz a própria canoa, casa, cerâmica, violas e etc. Além de todas essas descrições, a principal característica dos caiçaras é a maneira não predatória de se relacionar com a natureza. Um complexo conhecimento do mar, da mata, do rio, do mangue. Isso envolve um longo aprendizado e um processo de socialização desde a infância. A formação do povo caiçara tem muitos paralelos com a formação do povo caipira, habitantes do interior do mesmo estado das regiões Sul e Sudeste, ambos formados a partir do contato entre o imigrante português e o índio nativo, ou seja, eles têm uma certa miscigenação do branco com o negro e o índio, contando posteriormente com a influência africana, que nesses locais foi menos intensa do que nas regiões canavieiras e mineradoras. Bom, os caiçaras também sofreram com a influência dos franceses, espanhóis, holandeses e até mesmo dos japoneses. Todos esses povos passaram e deixaram uma certa herança caiçara. Falando agora sobre as mudanças no estilo de vida dos caiçaras, sabemos que eles não vivem mais da mesma forma que eles viviam antigamente, em que eles possuíam uma vida muito simples, viviam em povoados pequenos, praticavam o que nós chamamos de agricultura primitiva, porque eles não possuíam tecnologia, embora eles já tivessem muitas técnicas de plantio e uma grande habilidade no manejo com a terra. Eles também viviam em casas com terrenos comunitários, ou seja, não havia uma cerca delimitando suas propriedades. E as crianças, elas não frequentavam escolas, pois elas aprendiam no dia a dia com seus pais, elas observavam muito, elas ouviam muitas histórias. E com a crescente urbanização, todas as mudanças que foram ocorrendo na sociedade, os caiçaras passaram a ser vistos como um povo isolado e não um povo originário e tradicional como nós conhecemos hoje. Mas houveram alguns fatores que contribuíram para o que podemos chamar desse fim desse isolamento. Por exemplo, eles foram forçados a sair de suas propriedades por causa de imobiliárias, empresas que passaram a investir em construções na área litorânea, que é onde eles ficavam. Com isso, muitos caiçaras vendem suas propriedades por um preço muito barato e acabam indo morar em planaltos, que são áreas mais elevadas. Outro fator são órgãos ambientais que passam a monitorar o desmatamento. Assim, eles não podem mais plantar da mesma forma que eles plantavam antes, praticar agricultura livremente. Tem áreas em que eles não podem mais desmatar. Não que de alguma forma eles prejudicassem o meio ambiente antes, porque eles sempre foram um povo muito ligado à natureza e muito consciente também. E as comunidades que tentaram manter o seu estilo de vida dessa forma, elas não conseguiam se sustentar, porque elas acabam sofrendo com a concorrência do comércio e também de embarcações maiores, barcos motorizados que vêm concorrer à pesca com eles. E os próprios caiçaras dizem que de 200 moradores de um povoado, apenas 5 vivem exclusivamente da pesca. E justamente por toda essa dificuldade que eles acabam tendo de se inserir na sociedade, eles acabam optando por trabalhar de outras formas, eles não vivem mais da mesma forma que eles viviam antes. Por isso que acaba tendo uma alteração no estilo de ocupação deles. Eles não moram mais na área litorânea, eles venderam as propriedades deles e agora eles acabam se inserindo na sociedade
por exemplo, acabam trabalhando como agentes na área de conservação ambiental e também na área de ecoturismo, que a Tainá vai falar e citar também um pouco mais para frente. E basicamente é isso que acontece. Essas são as mudanças que ocorreram no estilo de vida dos caiçaras com o tempo. Mas só para deixar claro que cada comunidade tem o seu caso específico. Tem as que moram em planaltos, que fazem as suas plantações lá, que são mais isoladas mesmo. Tem os que ainda têm a sua cultura, que ainda pescam, mas que trabalham de outras formas também, que não fazem somente agricultura, que não vivem somente da pesca, que se inseriram na sociedade de outras formas. Então, cada comunidade tem os seus casos específicos, mas é basicamente isso. Bom, vou falar sobre a economia dos caiçaras e ela é basicamente de subsistência. Eles praticam, sobretudo, a pesca, a agricultura e o artesanato. A pesca ela é feita totalmente de modo artesanal e com pouco impacto ambiental. A pesca muitas das vezes ela é complementada, por caranguejos, ostras e moluscos. Já a agricultura muda um pouco com cada região, mas é basicamente banana, chá e mandioca. Em alguns casos eles criavam porcos e galinhas. E no Paraná, a troca entre produtos do mar e da roça era comum. E temos o artesanato, que é para fins utilitários ou decorativos. Mas os caiçaras estão além disso, porque é comum que a gente pense no caiçara em um senhor de idade pescando. E não está errado, mas também não é apenas isso. Eles têm ocupado um papel na sociedade muito, muito importante. E um deles é no ecoturismo, que eles usam para complementação da sua renda. E outra coisa bem legal é que eles têm atuado na área de agente de conservação ambiental. Por conta de toda a sua herança que eles têm com os indígenas, aquela ligação forte com a natureza, é uma ligação extremamente importante com a terra. E isso deixa seu conhecimento sobre diversidade e práticas de manejo muito grande e muito abrangente. Então, é por isso que eles têm atuado como agentes na área de conservação ambiental. Eu vou falar sobre as dificuldades encontradas hoje sobre os caiçaras. O primeiro ponto é o desrespeito dos territórios. Sofrem com o avanço da pesca industrial e a pesca ilegal sobre as áreas de uso. Fora que grandes barcos operam em períodos de defeso, que é a época de reprodução dos peixes em geral. Outro ponto é a proteção ambiental, onde algumas organizações ambientais focam mais na questão de proteger o ambiente do que a área socioambiental, sendo que os caiçaras usam principalmente do ambiente para gerar o turismo e a pesca. Outro ponto não menos importante é o caso de depressão que acaba tendo, que é aquilo de sair de suas comunidades. E quando isso acontece, o caiçara, de sair de sua comunidade e ir parar em uma cidade, acabam indo parar em periferias e tendo baixa renda, que só por isso já atinge o emocional de uma pessoa, Além disso, acabam tendo muitas das vezes aquele sentimento de falta da cultura na comunidade que viviam. Por conta desses fatores, cerca de 20% das pessoas, dos caiçaras que se mudaram, acabam desenvolvendo a depressão, e esse número é praticamente o dobro da média mundial, o que é algo preocupante. Outro ponto que é bem atual mesmo é o Covid-19, que é a nossa atual situação mundial, que afetou também, claramente, os caiçaras. Nisso, podemos falar do turismo interrompido, que é um dos principais meios econômicos deles, e fizeram isso para proteger os seus moradores, a fim de não serem contaminados. Isso se tratando sobre as diversas comunidades ao longo do litoral sudeste. Como consequência do isolamento social, o mercado do peixe também foi afetado. E como exemplo de ação caiçara devido à pandemia é a Associação Catifó, numa comunidade caiçara de Ubatuba, que organizou o bloqueio das entradas para a comunidade,
tendo maior controle de quem entra e quem sai dela. A partir disso, nós podemos dizer que eles são sábios, por conta da experiência de vida dos antepassados e instinto de sobrevivência que possuem, levando eles a cumprir as medidas de proteção da pandemia. E para finalizar essa parte, algo bem interessante é que foi desenvolvido a campanha Cuidar é Resistir, que inclui também comunidades quilombolas e indígenas, com propostas de arrecadar alimentos, como também de reforçar a economia, usando como moeda a matéria que eles possuem, que no caso do caiçara é o peixe. Bem, agora começarei a falar sobre a religião e as tradições dos caiçaras. Então, como visto anteriormente, os caiçaras possuem raízes portuguesas, indígenas e africanas. Então, da mesma forma, seus costumes e hábitos também o são. A organização social e a divisão de funções. A organização social dos caiçaras, antes da grande invasão turística, foi com base familiar. Essa organização foi o fator principal no processo de preservação do ecossistema. O pescador artesanal pescava para si e sua família, essa também como base da relação econômica. Para manter a organização da mão de obra familiar, as funções tinham de ser bem divididas entre a família. A mulher, na comunidade caiçara, tem o papel de mãe de família, dona de casa, trabalhadora do lar e da roça, enquanto o homem deveria se dedicar à pesca, caça, derrubada e queimada, construção de ranchos e abrigos, comercialização dos excedentes agrícolas e dos trabalhos da roça, plantio e colheita. Nestes casos, podia ser ajudado pela mulher e filhos. As pequenas lavouras com mão de obra familiar costumam cultivar mandioca, arroz, cana-de-açúcar e árvores frutíferas, através do processo de coivar, sistema indígena de plantar. A pesca, como a agricultura, também é dividida em duas estações principais. O verão, de novembro a abril, período das pescas importantes, e o inverno, maio a agosto, tempo frio com pouca chuva, quando se fazia a pesca da tainha. O excedente da pesca é salgado e seco, sendo trocado por outros bens. Hoje em dia, a tainha não desempenha um papel tão importante para eles quanto antigamente, com exceção das comunidades mais isoladas. Além dos conhecimentos referentes à pesca e à agricultura, os caiçaras retiram também insumos da floresta, como essências e remédios, e do mangue, como tintas e madeira. As fases da lua e sua influência sobre a maré também têm muita importância na vida deles. Em suma, a cultura caiçara tradicional reflete essa combinação entre agricultura e pesca. Nas cidades, os caiçaras tentam manter suas tradições, que também estão ligadas ao particularismo da gente do litoral. Esta é marcado pela exploração dos ambientes marinhos e imposição ao uso da terra. Agora começarei a falar sobre suas tradições. Para as populações caiçaras, as formas de lazer e distração eram as festas, procissões, danças, jogos e os pasquins, espécies de literatura de cordel, que relatavam a vida das comunidades. A pesca, atividade muito significativa no universo caiçara, levou à realização de várias festas ligadas ao mar. Dentre elas, destaca-se a Festa do Pescador, no dia de São Pedro e Paulo, a Corrida das Canoas, a Festa da Tainha, dentre outras. Tradicionalmente, após a safra da tainha no litoral sul, muitos caiçaras dessas comunidades vão às cidades, como Iguape, para os festejos dos santos padroeiros. As comunidades caiçaras guardam velhas tradições oriundas da colonização portuguesa, como a dança do fandango, as histórias de Rei Sebastião. Além disso, dança-se a congada, a marujada, a dança das fitas. A dança de São Gonçalo era celebrada ao final das atividades agrícolas. De grande importância era a bandeira do divino, que ainda hoje, em alguns lugares, percorre as comunidades espalhadas pela costa, buscando dádivas para a festa do divino. Ao longo do ano, ainda canta-se o reizado. Nas comunidades de praias, existe um igualitarismo resultante na economia parcialmente mercantilizada. A exploração dessas comunidades se faz pelo comerciante, que vive nas cidades centros de oposição à vida das praias, marcada por certa homogeneidade social e cultural gerada pela inexistência de uma sociedade de classes. Após a década de 60, o sistema de produção tradicional, na maioria das comunidades caiçaras, está alterado, por conta da influência da urbanização e pelo turismo.
Agora, para finalizar a minha parte, eu vou falar sobre a religião e as crenças deles. Como todos os povos originários da América que foram miscigenados com europeus católicos, as crenças originais foram incorporadas à religião católica, como um meio de continuar a cultuá-las. Por isso, apesar de eles seguirem a religião católica, ainda acreditam nos seres encantados, que são entidades da natureza, fantasmas e assombrações. Eles servem como uma maneira de ensino para eles, os ensinando que é perigoso sair de noite, se deve cuidar e respeitar os ciclos da natureza, bem como não cometerem abusos que possam prejudicá-los e prejudicar a comunidade. Esses seres encantados surgem do imaginário caiçara, que ouve os sons da noite, de animais e sons não identificáveis, de sombras e do folclore, onde os elementos naturais não são só seres inanimados, mas possuem vida, como o rio, por exemplo, que é metade homem e metade peixe. Essas crenças são importantes para se manter um certo equilíbrio entre a natureza e cultura. Assim, o medo e o temor às aparições estavam ligados ao respeito e mesmo à conservação do meio natural. A noite parecia ser o momento ideal para esses seres encantados penetrarem no mundo humano, porque esse período era reservado ao descanso, já que não se podia sair à noite e nem ir trabalhar. Eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades e características dos caiçaras. O termo caiçara em si, ele é lá da origem da família Tupi-Guarani, que eles usam esse nome para denominar as estacas e os galhos com os espinhos que eles usam em torno das aldeias, que isso serve como uma defesa para eles. O caiçara, a gente já sabe, ele é descendente lá da miscigenação do colonizador português com o indígena do litoral, e eles vivem, pelo menos a maioria, vivem em pequenas ilhas que eles praticam a pesca, a agricultura, o artesanato. Então, eles vivem uma vida tranquila, diferente de como é na cidade, que é bem agitado. A pesca é realizada de modo artesanal para causar pouco impacto ambiental, né? Já que é a principal atividade econômica deles. Em alguns locais, como por exemplo em Bertioga, foi desenvolvido uma pesca chamada pesca da baleia, que isso ocorreu durante o século XVIII. Aí com isso também veio a pesca lá dos caranguejos, das ostras, dos moluscos e etc. As populações caiçaras, eles têm uma forma de lazer para eles se distraírem e etc. Como eles fazem bastante festas, tem as procissões, né, que é tipo as marchas, tem danças, eles também jogam, né? Eles têm os pacuins. Esses pacuins é tipo uma literatura deles que eles relatam a vida nas comunidades, algumas histórias e essas coisas.